Bem, agora a gente vai falar sobre espaços de brincar que podem ser uma fonte de alegria ou de uma sobrecarga sensorial para crianças autistas. Luz forte, ruídos e até um simples esbarrão podem desencadear crises. Por isso, pensar o ambiente é essencial para garantir segurança, conforto e mais inclusão. Hoje, quem nos ajuda a entender esse assunto é a design de interiores, a Silvana de Borba, que alia experiência profissional e pessoal como irmã de um adulto autista para criar espaços mais acolhedores e funcionais para pessoas no espectro. Silvana, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Keltrin, obrigada. E parabéns também, né, por se especializar num tema tão sensível. E que aí, como eu já coloquei na introdução, parte até da sua própria experiência pessoal. Como que isso aconteceu? Então, eu nasci já numa família típica. Meu irmão, quando eu nasci, ele já tinha 4 anos, então eu já nasci nesse contexto até caótico do autismo. E muitas famílias, né, eu consigo entender o que muitas famílias vivenciam, porque eu vivenciei a minha vida inteira com o meu irmão e com todas as dificuldades, com todas as crises, com todas as experiências de vida com ele, e isso me fez, né, entender o que através da vida dele, né, o que acalma ele, o que gera crise e despertar, né, futuramente o meu gosto dentro do design para trabalhar com projetos dentro desse universo. Então, eu uni o design, que foi algo que eu gostei, eu sempre gostei dessa parte mais artística, né, essa parte de projetos, e aí eu uni com algo que isso... Era desafiador já dentro de casa, desafiador, né? Como se chama o seu irmão? Elton. O Elton, a gente tem uma foto dele, Tiane, pode colocar na tela? Tá aí o Elton, é uma imagem de criança dele, né? Você tá ali junto com ele também na foto? Sim. Ali, ó, abraçadinha ele. Eu tô lá atrás Tá. na calçada. E aí o Elton tem quantos anos hoje? Ele tem 42. Tá com 42. E ele continua brincando? O brincar dele é como assim, ele é nível 3 de suporte, então assim, ele tem uma mente infantil, ele tem uma mente de uma criança. Então ele tem, o brincar dele é pegar objetos e ficar batucando. Hoje o brincar dele não é mais tão frequente. Quando ele era criança, o brincar dele era desmontar brinquedos, era correr, ele tinha o jeitinho dele, né? Então, eu não tinha esse momento de brincar com ele, né? Ele era um brincar muito individualizado. E o que a sua experiência, suas pesquisas, né, revelaram que são erros comuns que acabam atrapalhando assim, esse momento lúdico, seja em casa ou seja até em espaços públicos? Que erros que costumam causar mais desconforto para os autistas? O que acontece muitas vezes é querer padronizar todas as crianças, né? A criança, ela tem as suas individualidades, ela tem o seu momento, né? O seu jeito de brincar, que nem sempre vai ser com outras crianças. Às vezes a criança ela vai brincar sozinha por opção ou porque às vezes ela também não sabe interagir com outras crianças. O próprio espaço, quando a gente fala de um espaço público, ele pode ser até um ambiente hostil para a criança, ela não se sentir convidada a brincar com outras, né? Às vezes pode ser muitas crianças gritando, muito barulho, muitas cores, muita luz, e a criança ela fica acuada. Então, ou porque a criança também pode ser tímida, ela pode ter algumas particularidades da própria personalidade, mas que também ligado ao autismo, né? E aí ela ter dificuldades para interagir com outras crianças e procurar se inserir nas brincadeiras. E o que você observou que se pode criar dentro de casa para criar essa área, esse espaço de escape? Numa casa, a gente pode pensar que o quarto, ele é um refúgio, né? O quarto é um ambiente mais importante, né, para a criança. Então, é um ambiente onde ela vai se sentir segura, ela vai se sentir protegida, é o local de descanso. E é o local de fazer a tarefa, o local de brincar. Então, ele tem que ser um ambiente organizado, né? Muitas vezes, assim, o quarto ele deve ser o lugar de descanso, mas ele vai ser o lugar da brincadeira, o lugar da tarefa, o lugar de outras coisas. Então, ele tem que ser bem dividido com funções claras, né? Onde vai ficar cada brinquedo, até mesmo a criança aprender
aonde fica cada coisa, cada brinquedo, cada item e aprender a guardar também. Inclusive, você desenvolveu, né, um espaço, nós temos 2 imagens, Tiane, que foram criadas, então, são propostas da Silvana, para que as crianças tenham claro, então, esses espaços. Isso. Esse é um ambiente de uma creche, na verdade, ele é uma sala exclusiva para... seria tipo um ambiente acolhedor, um ambiente para neutro, porque é uma creche. Então, as crianças elas estão interagindo ali, em algum momento, alguma criança com autismo ou qualquer outra, né, ela pode estar precisando ir para um lugar mais acolhedor, mais neutro. Então, é um espaço onde tem uma cabana, onde tem uma piscina de bolinha, onde ele é um ambiente acolhedor para ela se sentir protegida ali. E que outras adaptações você recomenda, então, para as famílias, né, que têm crianças autistas, adolescentes e até mesmo adultos, que ela pode adaptar em casa, especialmente no quarto? Existem vários caminhos, tudo depende da situação, do contexto, depende da idade, depende da demanda, das necessidades, mas existem formas simples, né? A gente tem que começar pelo simples, mas em relação às cores, em relação aos materiais, se as cores, lâmpadas que sejam mais neutras, não muito brancas, a iluminação, a cortina, a iluminação do quarto, se ele realmente está adequado para dormir, né? Se não tem alguma iluminação de algum eletrônico, algo que está atrapalhando o sono. Então, se o piso se ele tem uma textura agradável, se ele não está incomodando. Então, é tudo questão de observar se a roupa de cama não está atrapalhando. Às vezes, até tem muitas particularidades. Às vezes, até uma etiqueta da roupa pode ser algo muito forte a nível sensorial para a criança. Assim. Isso é muito importante a gente chamar a atenção, porque hoje os pais buscam, né, equipes multidisciplinares. E aí os profissionais alertam, num show, quando vai no espaço público, a gente já sabe, né, tomar cuidado com a luz no show, tomar cuidado com a altura do som. Mas a gente não se percebe que começa em casa. Às vezes a criança ela pode estar, né, num ambiente que para ela já não gera essa segurança dentro de casa mesmo. E não por falta de amor, mas por falta de informação. Sim. E vocês viveram isso também, essa experiência com o Elton? Muito, assim. Na verdade, como ele sempre teve essa dificuldade sensorial, quando ele era criança era até mais intensa. Então, muitas vezes, os meus pais não conseguiam ir para qualquer lugar. A gente não poderia viajar, ir para onde a gente quisesse, né? Porque sempre poderia acarretar uma crise. Isso poderia ser uma coisa que para nós é até imperceptível, mas que para ele era algo bem marcante. E até mesmo sair de casa para ele já é um sair da rotina, né? Ir para um lugar barulhento, ir para um lugar que tem alguma coisa que aconteceu, que ele levou um susto, ou que tinha algum cheiro, ou que tinha alguma coisa que incomodou, né? E aí acontecia a crise, aí tinha que voltar para casa, enfim. E ó, o programa ao vivo é assim, né? Hoje aconteceu da gente falar desse caso do quarto. E aí, a gente mostra aqui, criança atípica, no caso, com autismo, ou que não tem autismo, elas têm as suas necessidades, né? E elas precisam ser respeitadas. A gente ouviu a opinião da Micaela, não, eu quero ter meu espaço, né? Eu quero poder ali, de repente, desabafar, escrever. Então, assim, eu acho que foi bem pertinente e até queria ouvir sua opinião sobre esse assunto também. É um caso, assim, que é complicado, né? Porque, assim, às vezes não cabe um julgamento, mas a gente avaliando no sentido, assim, de que toda criança, toda pessoa tem que ter seu espaço, até por questões do senso de pertencimento, né? De ter aquela conexão com a família, conexão com a casa. E aí, quando ela ganha um espaço que parece que sobrou, né? Eu não sei qual foi a intenção, né? Que eu imagino que os pais têm uma boa intenção, e que pode ser também um ambiente provisório, né? A gente não sabe, gerou uma polêmica, mas pode ser algo muito provisório, mas que isso pode gerar um impacto na criança, né? Ela quer se sentir tendo um espaço só para ela, né? Tendo a cara dela, com todos os brinquedos, com tudo que ela precisa ali, né? Perfeito. Silvana, muito obrigada pela sua presença aqui no Ver Mais hoje, por trazer esse tema, então, com tanta sensibilidade, com tanto carinho. Obrigada e parabéns, tá? Obrigada.